Então vejam, Bolsonaro foi derrotado, Lula vai assumir, mas o fascismo brasileiro ainda não foi derrotado. E principalmente, nós temos um problema grave, muito grave, nas nossas Forças Armadas, sobretudo no Exército. Há uma situação, que nós temos que enfrentar, que é uma posição dos nossos militares de se colocar como uma força política. Normalmente, os militares eles servem aos interesses da burguesia no sentido de defender a propriedade dos proprietários. Aqui no Brasil, para além disso, e não é uma exclusividade brasileira, isso acontece no chamado dito terceiro mundo, tá? Aqui não, aqui eles têm uma posição de protagonismo, impedindo qualquer tipo de organização das forças populares. O nosso exército não tem nenhum tipo de função de resguardo da soberania nacional. No plano internacional, o nosso exército, nossas forças armadas como um todo, são extremamente subservientes à OTAN e aos ditames dos Estados Unidos, agindo como uma espécie de protetorado militar. Então, no plano internacional, no plano de soberania, que é onde deveria estar assentada a função das nossas Forças Armadas, as nossas Forças Armadas são nulas, são nulidades, não têm capacidade de defesa da nação, não têm capacidade de articulação internacional, nem em blocos regionais, restando às nossas Forças Armadas única e exclusivamente a função política de tratar do inimigo interno, que nada mais é que a classe trabalhadora organizada. Essa é a função prática, concreta das nossas Forças Armadas, constituídas historicamente. Combater o inimigo interno, que nada mais é do que a classe trabalhadora organizada. Então, nós temos uma formação militar que basicamente reproduz o discurso da Guerra Fria, macartista lá dos anos 80, uma paranoia anticomunista deslocada do tempo e do espaço, que serve a interesses geopolíticos estadunidenses no sentido de manter o Brasil como uma semicolônia, agroexportadora e tutelada política e economicamente por Washington. E vejam, as Forças Armadas fazem, portanto, um papel de força política no Brasil para além das forças políticas tradicionalmente já comandadas pela burguesia, como mercado financeiro, como burguesia nacional, como agronegócio. Então vejam o tamanho do nosso problema. Nós estamos diante do retorno de um governo que se elegeu com força popular, um governo fraco que vai ter que articular com esses setores já da burguesia, se aproveitando de uma fração dos interesses burgueses que não se alinhou a esse projeto mais radical bolsonarista. Entretanto, ainda há um grupo de militares que fica instigando a população tomada pelo fascismo no Brasil a fim de fazer pressão para que haja uma instabilidade institucional que justifique uma ação militarizada para a manutenção da ordem. Então vejam, quando a gente vê um cara que nem o Braga Neto dizer, olha, não posso falar nada agora, quando a gente vê um cara que nem o Heleno do GSI sendo acusado de estar, quem sabe, envolvido nas ações articuladas nos atos golpistas, e quando a gente percebe que todos esses são militares da mais genuína tradição militarista brasileira, e que não são desmentidos por nenhuma das forças vivas da ativa das nossas Forças Armadas, a gente entende que, olha, nós temos um governo moribundo, né, militar, que já garantiu uma anistia, no sentido de permitir que a transição burguesa acontecesse, entretanto, onde alguns mais comprometidos com este governo que chega ao fim, ainda tem esperança de reverter a transição apostando no caos, apostando em mortes, em explosões, enfim, em serem chamados para resguardar eventualmente a ordem. E é disso que a gente tem que
tratar. É disso que a gente tem que começar a prestar atenção. Como desarticular uma força tão nociva? Porque as nossas forças armadas não têm outra função a não ser combater o povo trabalhador. Isso vai muito além da militarização das polícias. Isso é um pensamento hegemônico que é necessário às Forças Armadas, repito, porque sem esta função, as nossas Forças Armadas não têm função alguma. Porque eles não têm função nenhuma no sentido de defesa da soberania. Então é mais que um bando de velho pintando calçada e árvore. É mais que um bando de velho querendo garantir privilégios astronômicos, porque isso tudo eles já têm. Eles ainda estão lutando para se manter relevantes, e a relevância deles basicamente é essa. Então nós precisamos de um enfrentamento duro e de uma reforma profunda nessa institucionalidade. Que a gente crie um novo braço militarista, que a gente crie uma brigada popular, que a gente comece a desarticular, movendo pessoas para a reserva, tentando criar novas formas de formação. Enfim, estou aqui pensando alto para denunciar aquilo que para mim é o mais relevante, que é necessário que a gente enfrente este problema. No capitalismo dependente, gente, para além da burguesia, é dever da classe trabalhadora também combater as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas se constituem como uma força política antidemocrática, antipopular e que, portanto, é nossa inimiga de classe. Então, assim, as Forças Armadas no Brasil são inimigas da classe trabalhadora. Eu não estou dizendo que todo militar é inimigo da classe trabalhadora. Não é isso, eu não estou fulanizando, eu estou falando da institucionalidade. É uma institucionalidade que agora ficou claro, escancarado, os seus reais interesses. Por todo o Brasil, nós temos acampamentos criminosos nas portas dos quartéis, que são áreas militares, e tudo isso está se desenvolvendo com a conivência dos militares. Todo tipo de crime, inclusive o planejamento de atentados com explosivos, com armamento pesado. Tudo isso está sendo organizado nesses acampamentos clandestinos, ilegais, golpistas, e as Forças Armadas ainda fica fazendo uma vista grossa, dizendo não, são manifestações políticas, liberdade de expressão, uma ova, não tem nada disso. Tá? Não tem nada disso que está acontecendo lá em Brasília. E eu acredito, gente, que a gente deve prestar atenção. Por quê? Porque pode acontecer mais. Né? Há um desespero, porque imagina como é que essa turma vai voltar para a realidade. Os caras estão, sei lá, mais de um mês na porta do quartel, acreditando em qualquer bobagem que chega no WhatsApp. Como é que você vai trazer essa pessoa de volta para a realidade? Imagina o tamanho da frustração. A pessoa passou Natal longe de casa, viajou, gastou dinheiro, fez papel de otário na frente de toda a sociedade, para chegar no final não acontecer nada, eles têm que desmontar e ir embora. Alguns vão se revoltar, até porque a maior parte, tá, é uma classe média branca já terceira idade ou próxima da terceira idade, acostumada a não ser contrariada. Sabe? Porque tem lá o seu pequeno negócio, porque gosta de explorar os outros, porque gosta de humilhar os outros, agora está sendo humilhada. Muita gente não vai aceitar esse tipo de humilhação. E aí eles podem fazer qualquer coisa, eles não estão acostumados a enfrentar a polícia, porque a polícia geralmente defende esse tipo de gente, né? E não enfrenta esse tipo de gente. Eles acham que estão autorizados a fazer qualquer barbaridade. Então tem que ter muita atenção pro que vai acontecer lá em Brasília, porque provavelmente o que vai acontecer vai ser uma festa bonita, muitos shows, o Lula vai subir a rampa, tudo certo. Agora, nas adjacências, né, nas imediações, vai saber o que vai acontecer. Ainda mais se nós tivermos o normal nível de complacência das forças de segurança, como a gente sempre vê nas manifestações da direita. Né? Então, assim, tem que ter atenção porque vai acontecer no dia 31, porque outras ações desse tipo também podem ser planejadas. Eu imagino que o pessoal lá no DF deve estar atento, porque é pedra cantada. Se é pedra cantada, eles devem estar atentos. Como encontraram esse artefato explosivo ontem, pode ser que eles encontrem outros também.